Rian, o som tá ok aí? Ô, Bel. Minha mãe, você tá me ouvindo? Gente, eu faço assim, só vejo testa. Gente do céu. Alanderson, convida a galera que você conhece aí da educação do campo, que eu tô ligado que você conhece um bocado de gente. Manda o convite aí, a gente já tá começando aqui, só vou fixar o tema. Tô tentando, né? Que a pessoa aqui tem uma limitação. Vocês estão me vendo aí só a testa? Não se assuste não, é minha testa mesmo, viu? Que o negócio aqui... É, ver esse negócio de fixar tema pra mim não vai rolar não. Então, gente, boa noite. Não sei. Boa noite, hoje a gente vai fazer uma live educativa. Falando sobre educação do campo, né? E isso é uma coisa muito importante porque a gente tem até um ditadozinho que é muito falado, né? Que se a cidade, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. E a gente que mora na cidade, a gente vive essa vida urbana, nem sempre a gente consegue olhar para as pessoas que moram no campo e com um olhar de cuidado e ao mesmo tempo um olhar de carinho por essas pessoas, né? E a gente está vivendo, como eu tenho falado nas outras lives, a gente está vivendo no município um movimento de implantação de um currículo, né? E a gente precisa discutir como esse currículo precisa contemplar esses povos do campo, né? E ao mesmo tempo, eu não poderia deixar de fazer essa live, porque eu sou uma pessoa que estudei até a minha quarta série numa escola do campo, numa escola unidocente, multisseriada, e numa escola que minha professora era leiga, né? Ou seja, não tinha formação básica de magistério. E isso foi uma realidade por muito tempo das escolas do campo, que ao longo do tempo veio se transformando. Entretanto, percebe-se que as formações mudaram, aconteceram, mas a mudança da escola do campo, ela não ocorre, na verdade, né? Existe uma desqualificação do trabalho que existe no campo, que se faz no campo. Existe meio que empurramento, né, das pessoas que estão do campo para a cidade, né? Porque é na cidade que as coisas boas acontecem. O campo é sempre visto como um lugar atrasado, um lugar sem cultura, né? E um lugar onde tudo que é produzido lá não tem valor. Eu me lembro que quando eu vim estudar em Canavieiras, no CEMOB, CEOB, vou tentar corrigir minha fala no CEOB, né? O pessoal me chamava de das Dragas. Eu não era das Dragas, eu era do Estreito, né? Mas falar que era das Dragas era uma forma de dizer que eu era da roça, né? Era situar, né? O lugar onde eu vivia, né? E eu tinha vergonha. Confesso para vocês que eu tinha vergonha, né? Mas depois eu fui crescendo, né? Mentira, que eu ainda tenho 1,5 m, né? Eu fui modificando a forma de pensar e valorizar esse lugar. Principalmente quando eu fui para a universidade, que eu fiz uma disciplina chamada Educação do Campo e eu consegui compreender, né? Que esse lugar
é importante para todos, né? Não só para quem vive lá, né? E a gente precisa começar esse reconhecimento e essa valorização. Minha convidada hoje é Gabriela, né? Coincidentemente, a gente não se conhece assim, tipo, a gente nunca conversou muito, a gente conhece mais de rede social, né? Acho que a gente se viu umas 2 vezes, mas é uma pessoa que estuda educação do campo, ela fez pedagogia na UESC, já fez pós-graduação em educação do campo, e é uma pessoa que a gente merece ouvir, né? Gabi já entrou aqui, eu vou convidá-la para a gente fazer essa live. Já convidei já, né? Que eu sou uma anta, velho. Você é doido. Já. Então, gente, ela entrou. Olá, Gabi. Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiz um cenário especial hoje. Mentira, foi Léo que fez. Foi? Léo fez o cenário para eu fazer essa live com você. Ai, que chique. Tem elementos aqui, né, que você usou aí no cardzinho do convite. Eu fiz questão de trazer esse elemento para a gente falar de uma coisa tão importante que mexe com a vida de todo mundo e a gente fala pouco, né, que é a produção de cultura no campo. Sim. Mas e aí, quem é Gabi? Gabi é essa mulher, fruto da escola pública, da universidade pública, professora da educação infantil e que está aí querendo aprender um pouco mais. É isso. Seja bem-vinda, Gabi. Eu acho que você tem muito para contribuir com o nosso debate. As amigas de Gabi estão aqui. Seja bem-vinda também. Né? A gente sempre faz mutirão, né? Os mutirões aí. Então, Gabi, a gente vai falar de educação do campo, né? Eu que estou fazendo uma cruzada aí sobre vários temas. Mas explica para mim, para todo mundo que está ouvindo a gente, o que é educação do campo e por que a gente precisa defender esse conceito. Inclusive que você me corrigiu esses dias. Então, primeiro eu queria agradecer, Rose, pelo convite, pela confiança. Dizer que é muito bom estar aqui com vocês, fazendo parte, né, desse projeto. E voltando um pouco, né, nossa conversa sobre essa educação do campo. A gente ficou naquela coisa do território, né? Território. Então é preciso compreender o seguinte, que o campo, o conceito de campo, ele engloba o conceito de território. Né? Por que território? Porque o campo não é só um lugar onde as pessoas plantam, produzem alimentos, mas eles constituem relações, né? Práticas sociais, culturais, modos de vida específicos do campo. Então, em diálogo com isso, a gente precisa compreender também que a educação do campo, de acordo com Caldart, é um conceito ainda novo, em construção, né? E que vem de uma raiz histórica da escola rural, que eu não consegui pegar o início que você estava falando, que eu estava aqui brigando com a internet, viu, gente? Então, assim, compreender que há uma história de negação de direito do sujeito do campo no que diz respeito à educação também. Né? Então, a educação do campo ela vem fruto justamente dessa reivindicação dos movimentos sociais, dos trabalhadores do campo. E reivindicação por educação que seja, que tenha como ponto de partida os modos de vida desses sujeitos, né? Que considere esses sujeitos no processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, eu acho que eu peguei rapidinho, você estava falando, né, sobre a sua experiência, que chamava você de dar roça, alguma coisa assim. Então, assim, justamente essa perspectiva de superar essa visão, campo enquanto lugar do atraso, do campo enquanto o sujeito do campo enquanto o sujeito inferior, né? Então, assim, ela parte justamente dessa reivindicação dos trabalhadores do campo, atrelada também à reivindicação por condições de trabalho, né? Pelo direito à terra, pela reforma agrária, pela agroecologia, né? Pela soberania alimentar. Então, assim, é preciso compreender o projeto de educação do campo como um projeto de sociedade também, né? Que não tem como discutir a educação do campo sem discutir esses aspectos, esses pontos, digamos assim, né? Então, assim, por isso que... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar, na verdade, assim, né, que a gente tem a educação do campo enquanto uma modalidade, enquanto conceito desde 2002. Ou seja, a gente está caminhando para 20 anos, né? E aí... A gente vive esse momento ainda de enfrentamento, de consolidação disso. A gente vive um processo de fechamento de escola, de expulsão dessas pessoas.
E parece que a gente não está fazendo nada, né? Sim, Com elas. É assim, é realmente isso, né? Porque assim, principalmente quando a gente vai falar para um professor, o professor do campo que está no campo, às vezes ele tem essa dificuldade, inclusive, de identificar se ele está na educação do campo ou se ele está na educação rural, né? Porque ainda tem essas raízes históricas que estão aí, que tem relação, por exemplo, com o projeto de sociedade que a determinada gestão tem. O projeto de desenvolvimento, por exemplo. Então, assim, é pensar que é um projeto, como o Kalash fala, que ainda está em construção, né? As discussões se intensificam em 98, em 1980, mas aí tem a primeira, acho que se eu não me engano, 98, acho que é a primeira Conferência Nacional de Educação do Campo, em 2002, se não me engano, 2004, a outra. Então, assim, tem várias movimentações, várias reivindicações que ainda estão em pauta. Então, assim, não é algo que vai ser fácil de desconstruir essa própria visão. Ainda a gente ouve, de até às vezes, professores falando, tem que unificar, porque até a falta do entendimento, às vezes, de que se unificar não é uma benfeitoria, pelo contrário, é algo ruim, porque vai estar continuando propagando a negação desses sujeitos do campo. Então, acho que a gente precisa pensar nesse sentido, né? Então, acho que todo mundo sempre tem uma relação com o campo na infância, de pensar, né, como foi esse nosso percurso na educação. Qual é o sujeito que quer estar na escola, quer estar ali sentado e não dialogar com sua realidade, sua prática. Estou ali sentado, a professora está falando outra coisa, né? E o sujeito do campo, ele se insere no trabalho, na vida com os pais muito cedo. Então, assim, se a escola não dialoga com você, a gente vai ver o quê? É a evasão, né? Também vai ter diálogo com a evasão. Então, assim, é pensar que esses sujeitos, eles se constituem sujeitos de direitos. E eles têm direito à educação, que seja pautada nos seus modos de vida. Eu não estou dizendo que a gente vai pegar só o contexto dos sujeitos, mas a gente tem que fazer o diálogo desse contexto, dessas práticas com os conhecimentos científicos. Então, acho que a gente precisa compreender isso, que a educação do campo, ela não é só uma mudança de nomenclatura, educação rural para a educação do campo, ela é um projeto de educação muito maior e dialoga com outras coisas. Não sei se eu respondo. Na verdade, é um projeto que pensa nesses sujeitos enquanto sujeitos de direito. Sim. E que pensa nesse local como um produtor de cultura. Isso. E não como um lugar do atraso. Isso. Eu me lembro, Gabi, e eu vi isso várias vezes, né? Que, tipo, uma analogia bem perversa para você pensar no campo como um lugar que você precisa sair, né? Então, você falava, assim, muito na escola do campo, né? Você precisa estudar para não puxar biscoito. Isso. Para não puxar a cobra para os seus pés, que era uma forma, né, que encapina, sim. Né, puxar a cobra para os seus pés. Então, assim, a escola no campo era uma forma de você, era a única forma, né, se você não fosse rico, né, filho dos fazendeiros, era a única forma que você tinha para sair da cidade. Então, você precisava, ou para sair do campo, então você precisava estudar para poder fugir daquela situação. Então, isso é muito complexo, né? E a gente... eu não sei, mas eu acho que não mudou, né? Eu ainda percebo esse ranço, né? De um lugar que as pessoas querem sair a todo momento, né? Que o campo não é um lugar bom, então você precisa explorar outras realidades. Você concorda com isso? Que ainda é assim? Eu acredito que, assim, o que a gente precisa pensar é em que educação como a educação está sendo proposta, né? Se nós pensarmos se nós estamos, enquanto professores, né, não nos identificando enquanto sujeitos modificadores dessa realidade, né, construtores de outra realidade, nós poderemos estar correndo o risco de estar intensificando. Se eu não me engano, a Rui vai dizer o seguinte: que nós temos o poder que muitas vezes as escolas, a educação, ela é uma fortalecedora ou não enfraquecedora de práticas como essa. Né? Então, precisamos pensar se a educação que nós estamos construindo, ela é rural, porque ela perpetua esse tipo de prática, de fala, não se identifica o campo enquanto sujeito, enquanto lugar de modo de vida específicos, enquanto não lugar mais do atraso, mas enquanto um lugar que tem várias possibilidades. O sujeito do campo não é um sujeito atrasado, ele é o camponês. Ou se nós estamos, né, pensar nesse sentido, ou então pensar assim, ou estamos contribuindo para a visão do campo do atraso, então a gente vai ter, justamente, as pessoas vão querer sair do campo. Ou estamos contribuindo para a visão do campo enquanto um lugar de vida, né? Então, eu acredito assim, depende muito de que educação nós estamos construindo. Né? Eu acho que depende muito disso.
E por isso que precisa de um posicionamento político de nós professoras. A gente precisa compreender qual é a educação que nós estamos construindo. É a educação rural ou a educação do campo? Né? Eu acredito que tem que ter esse Eu acho que diálogo. você toca numa coisa fundamental. Não é só um conceito, não é só a mudança de nome. Ai, agora não é mais zona rural, agora é campo. Agora não é mais era sede rural mesmo que a gente usava, Sim, né? E mudou, de repente, acabou. Na verdade, é pensar que essa mudança requer um pensamento político, né? sim, E eu acho muito interessante, Gabi, tu estudou isso melhor do que eu, que nos lugares onde existe um movimento social, tipo MST, esses povos que têm uma luta para o reconhecimento dessa identidade de povo do campo, parece que esse respeito acontece com mais facilidade, né? Aqui em Canavieiras eu percebo como uma cultura de que a gente está sempre tentando na concorrência, né? De se tornar um pouco da cidade, né? A gente quer sim. muito se assemelhar às práticas, o modo de vida, tudo igual da cidade. Não que eles não devam, né? Mas é preciso também que essa educação seja para legitimar quem eu sou, o lugar onde eu vivo, o lugar onde eu moro, né? Sim, porque a educação do campo ela tem identidade direta com os movimentos sociais. É por isso que quando a gente fala de educação do campo, a gente não pode pensar do ponto de vista eu construo a educação do campo. É do ponto de vista construir a educação do campo com esses sujeitos, né? Com os sujeitos, os trabalhadores, com os movimentos sociais, com os alunos, com a família, com a comunidade de modo geral. Então, assim, essa concepção de que a educação do campo, quando é construída com esses movimentos, ela vai ter uma base política, histórica, muito maior, porque parte do princípio que é preciso estudar também os processos de negação desses sujeitos históricos. Então, processo, por exemplo, de apropriação de terra, né? De dominação de terras, de acumulação de terras, os processos de violência sofridos na terra. Então, assim, a pessoa que estuda isso, que tem uma educação que tem essa base de discussão, ela vai ter uma visão de mundo diferente, né? A emancipação que tanto o Freire fala. Então, assim, a educação do campo, ela parte desse diálogo com a emancipação do sujeito. Então, a gente não vai discutir, não vai estudar no princípio de uma educação fragmentada. A gente vai oferecer o mínimo possível porque eles não vão sair daqui mesmo, não. É uma educação pensada na construção política desse sujeito. Não é política partidária, mas política enquanto sujeito. Ele vai fazer escolhas, ele vai ser o sujeito da sua palavra. Ele vai escolher, não, eu quero ficar no campo porque aqui eu tenho relações, eu construo relações, eu tenho uma história aqui. Né? Meus avós são daqui. Então, assim, aqui é um lugar onde eu trabalho e eu quero continuar aqui, eu tenho possibilidades. Ou não, o campo aqui, eu gosto do campo, eu me identifico como camponês, mas eu quero sair para fazer um curso, eu quero voltar depois para poder contribuir para a minha comunidade. Então, assim, pensar isso, que é uma educação que desconstrói tudo que a educação do rural construiu, digamos assim, contribuiu no modelo de sociedade capitalista, né, que exclui o sujeito do campo porque justamente ele quer o campo para dominar, né? Ele quer a terra, ele quer as terras. Então, exclui o sujeito do campo, exclui suas práticas de cultivo. Né? Nega esse sujeito. Quem quer ter um lugar que ele é visto como atrasado? Não quer. As pessoas querem estar nessa perspectiva, porque foi colocado que o moderno, né? O que é moderno é melhor. Né? A cidade é moderna, a cidade é o que todo mundo quer. Foi muito bem impregnado nas pessoas. Então, assim, a educação tem esse poder de desconstruir isso também. Ou construir, desconstruir. Vai depender de qual vertente a gente vai querer favorecer, né? Assim. Hoje, Gabi, pela manhã, quando eu abri o Facebook, eu sou uma pessoa que eu sou muito atenta aos sinais, né? De vez em quando eu dou uma vacilada assim, não percebo muito. Na hora que eu abri a foto, um fotógrafo, se eu não me engano, foi Van Plínio, postou uma foto muito bonita do povoado de Pimenteiras. Era a foto de uma rua, né? Assim, você via a rua. E ao fundo da rua era uma serra e só eucalipto. Né? E aí eu lembrei, eu falei, poxa, a gente vai discutir a educação do campo. Eu falei assim, e tudo que você vê em torno é uma monocultura. Uma monocultura extremamente prejudicial para o meio ambiente, uma monocultura que expulsa as pessoas do campo, né? E eu fiquei triste, né? Porque eu falei assim, a gente está no município onde o Zezé Reis fez uma live muito boa com
pré-candidato a prefeito, Amúlio, e ela falava, né? Canaveiras precisa, eu não lembro se foi, se Zezé está aqui, ela pode me corrigir. A gente fica falando dessa coisa da vocação do turismo, mas a gente precisa pensar que Canavieiras tem uma vocação para a agricultura e a gente não valoriza. E isso perpassa, eu falo assim, se a gente não consegue valorizar o processo que é de produção econômica, que é a agricultura, como é que a gente vai valorizar a educação para esses povos que lá vivem, né? Sim, sim. E não precisa nem a pimenteira, né? Quando a gente sai da cidade, que chega ali perto mais ou menos de Puxim, você olha, né? As fazendas de camarão, como já está mudando também a paisagem. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas eu sempre quando olho, eu fico, meu Deus, como vai estar? Então, assim, realmente dá. E pensar assim que essa discussão sobre turismo também tem uma questão assim, que muitas vezes falam na questão turística, mas tem que ter o cuidado, o olhar para como é que se pensa o turismo, né? Aquele turismo predatório, né? E é preciso pensar, justamente você falou, que temos um potencial para investir na agricultura familiar. É preciso pensar nesse sentido. Se todas as pessoas saírem do campo e virem para a cidade, o que vai gerar isso? A gente tem desemprego, porque as pessoas não vão ter emprego para todo mundo, não tem emprego para todo mundo, Sim. Né? Assim, aí vem a miséria, problemas de segurança, porque as pessoas acabam entrando na criminalidade. Então, assim, a gente tem que pensar que o campo é um lugar, é um território que as pessoas podem viver. A gente precisa desconstruir essa concepção de que só o que é bom é a cidade. Pelo contrário, às vezes eu estava falando esses dias com uma amiga minha lá. Eu estou aqui na fazenda. Eu falei, que inveja, eu queria estar aí. Eu queria estar num lugar, assim, sabe, de se apegar mais de tudo isso. E olha que aqui é uma cidade que é uma cidade pequena. Imagina em Itabuna, em Ilhéus, aquele trânsito para você trabalhar, aquela coisa toda, aquela loucura. Então, assim, eu acho que é justamente isso. A gente precisa se apropriar, a gente precisa estudar sobre a educação do campo, né? Porque a gente não pode discutir sem ter estudado, sem estudar. E esse é o momento agora que o momento é agora, né? A gente não pode deixar para depois. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem, Gabi, sobre que projeto de sociedade a gente está construindo. E esse pensar esse projeto de sociedade parte desse lugar que a gente ocupa, né? E eu acho que os professores da educação do campo, eles precisam ter essa compreensão, né, do local, de que espaço é esse que eu ocupo. Eu falo que Canavieiras tem um problema gravíssimo em relação à educação do campo. Que eu falo que os professores, eles são puladores de ônibus. E por serem puladores de ônibus, esse conceito eu mesma que inventei, eles não conseguem avançar nessa discussão, porque eles não pertencem àquele espaço. Né? Eles chegam, pegam o ônibus, desce, dá aula. Tem vezes que na hora que termina a aula, já está correndo para o ponto, porque senão vai perder o ônibus. E não tem nenhum aprofundamento com o modo de vida daquelas pessoas, como aquele sujeito compreende determinadas coisas, né? Porque tem as coisas que são bem, bem locais mesmo, cada povoadozinho desse tem sua própria história, seu próprio processo, né, de produzir conhecimento, né? E isso é uma coisa que a gente precisa aprofundar. Essas relações docentes com o espaço que eles atuam, né? Eu não estou pedindo para nenhum professor ter que morar, até porque muitos têm vida aqui, mas é preciso que se adentre nessa discussão para ocupar esse espaço onde vão trabalhar, fazendo essa correlação, né, com os saberes, com as histórias, com esse território, né, que a gente fala, com esse território mesmo de cultura. Gabi? Não, pode falar. Pode falar. Depois... Não, eu ia fazer a segunda pergunta completamente. Não, pode falar que é o emendo, vá. Tá. Pode. Então, como a gente já falou um pouco de currículo, né? Então, assim, a gente está vivendo esse movimento curricular, a gente está fazendo o primeiro currículo, de fato, do município. Eu estou super empolgada e super triste também. A gente se empolga, mas fica triste, né? E eu sempre falo que esse momento é singular e histórico. Eu vou fazer 20 anos de docência no município, estou quase fazendo uma festa já só para comemorar esses 20 anos, né? E a gente não tem currículo, né? E a gente precisa participar, mas ao mesmo tempo a pandemia meio que impede essas discussões mais acaloradas, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: o que é que a gente precisa no momento da construção desse documento? O que é que a gente precisa assegurar
de saberes, de práticas, nesse currículo que rompa, né? Que a gente consiga romper com essa ideia, digamos que essa tensão que existe campo-cidade. Sim. Então, assim, diálogo com isso, verdade, eu acredito o seguinte, que nós precisamos conhecer o sujeito do campo. Precisamos saber quem são esses sujeitos, né? Primeiro, o diálogo acontece com os professores, mas é preciso construir o diálogo também com esses sujeitos. E partir, eu vou trazer aqui Alencar, ela vai dizer o seguinte, que é preciso desconstruir que o currículo tem que ser adaptado. Né? Precisamos discutir a partir dessa questão da fragmentação. Nós precisamos compreender também que o campo ele não é generalizado. Então, o currículo do campo ele precisa dialogar com os modos e práticas de vida, de trabalho, que são próprios do campo. Né? Mas pensar que uma comunidade como Puxinho, eles têm modos de vida específicos, como você falou. Ou a comunidade dos campinhos já tem outro. Então, a gente precisa dialogar nesse sentido. Que eu não posso dizer assim, vamos botar isso, vai ter aquilo. Não, a gente precisa dialogar com esses sujeitos. Porque eles estão lá. A primeira instância, os professores estão lá. É claro que foi como você falou. Os professores, ao longo da história, não teve uma preocupação em garantir condições de trabalho para os seus professores. Né? Então, é aquela coisa, né? Ele chega na escola, ele já chega no horário, ele sai de casa cedo, chega no horário para trabalhar e sai correndo. Né? Então, é aquela coisa que dificulta esse vínculo com a comunidade. Então, assim, é preciso conhecer e dialogar com os sujeitos. Né? É preciso garantir a participação não só dos alunos, não só dos professores, Sim. não só dos pais, mas dos movimentos sociais, que, como eu falei, a educação do campo ela tem identidade nos movimentos sociais e não pode ser perdida. É claro que é um contexto assim, complicado agora com a pandemia, mas, inclusive, em uma das lives do referencial, deu o exemplo de São Francisco do Conde, né, que teve diálogo com os alunos. Né, e até na Feira da Educação do Campo mesmo, específica da Educação do Campo, já começou um município está também discutindo essa perspectiva e falou até na possibilidade de municípios que precisam de ajuda, enfim. Então, assim, a gente precisa ter esse diálogo. Ver como é que vai fazer, mas é preciso ter esse diálogo, porque a gente não pode correr o risco de pensar a educação do campo. Nós pensarmos a educação do campo, tem esses sujeitos. E depois a gente vai adaptar, a gente vê, né? Não, a gente não pode correr esse risco, porque já foi muito tempo adaptado a educação do campo, né? Então a gente precisa pensar. Então, assim, no mínimo ela tem que ser construída com os sujeitos, né? Então, a gente precisa pensar nesse sentido, em diálogo com a comunidade, com os sujeitos, mas pensar também que a educação do campo ela precisa ter essa perspectiva de uma educação que tenha a base, que dialogue com a agricultura familiar, porque a base é uma discussão separada. A educação do campo ela não se encerra, né, na escola, ela vai para além da escola, né? Então, ela dialoga com a questão da agricultura, da agroecologia, né, da reforma agrária, né, do trabalho, da consciência política. Então, assim, é pensar nesse sentido e pensar que os professores eles precisam também precisa ter a possibilidade dos professores terem bases nas suas formações, precisa pensar já em tanta questão, mas eu vou ir daqui, que possibilitem eles fazer essa relação do conhecimento do aluno, aquele conhecimento formal, não formal, e o conhecimento formal. Então, assim, a gente precisa pensar nesse diálogo. Qual é a realidade desse aluno? Qual é a realidade dele? Esse aluno, ele trabalha, quando tem a época da colheita de café, ele sai para colher o café? Né? Como é que é isso? Eu acho que a gente precisa dialogar nesse sentido. Então, assim, e ter bem definido, como você falou, o que projeto de sociedade nós estamos querendo construir. É um projeto de sociedade que valoriza a vida do campo, que busca um desenvolvimento sustentável, não sustentável no viés do capitalismo que diz que vai replantar árvores e não replanta, né? Ou é sustentável mesmo na perspectiva de da agricultura, né? Na perspectiva agroecológica, que tem o cuidado de realmente saber o que está plantando e saber o que está comendo, né? Então é preciso também considerar a educação do campo, seus marcos legais. A gente precisa estudar toda a construção da educação do campo. Como é que se deu? O que foi antes? Por que teve essa verificação? Né? Que é fruto justamente dessa resistência desses sujeitos em aceitar esse modo de produzir, esse modo de vida, esse modo de produção capitalista que mata as pessoas diariamente, que vem matando pessoas, vem matando lideranças do campo, vem matando lideranças indígenas, né? Que exclui os sujeitos do campo. Então a gente precisa pensar nesse diálogo. E tentar discutir também na perspectiva da diversidade, do respeito à diversidade.
e buscar trazer valores que muitas vezes não são abordados na escola, que é a questão de valores humanos, né? Cadastro vai trazer isso, que é a emancipação, a justiça, a igualdade, a liberdade, não no viés, né, do que os grandes que o liberalismo traz, mas no viés realmente de valores humanos, né, que são socialmente humanos. Então, assim, tem uma pergunta que eu anotei aqui, que é a seguinte, deixa eu ver aqui, gente. Então, assim, a gente pensar na construção também da autoestima dos sujeitos, na identidade, né? Por isso que a gente constrói a educação do campo na perspectiva dos sujeitos, porque a gente precisa construir a identidade dos sujeitos, contribuir para a construção da identidade do sujeito, da sua autonomia, da resistência das memórias. Não se constrói a educação do campo sem discutir como foi o processo de dominação do campo. A gente precisa ter isso. Como é que foi? Aqui na nossa região do cacau, como é que foi essa questão do coronelismo? Né? Quantas tem a questão do sarampo? Eu não conheço muito bem a história, mas é uma história sangrenta. Né? Quem conhece sabe que é uma história Dragas sangrenta. e sarampo, muita gente morreu. Sim, então assim, a gente tem que estudar isso. Por que a gente não estuda isso nas escolas? Né? Então, assim, tem aqui uma lendária aqui, que tem uma menina aqui na live, Merivan, que ela viveu esse processo aí, que ela era comunista, né? É comunista, né, Mary? E Mary participou disso. E eu lembro das histórias de Mary. Mary contava, assim, muito então, assim, barra pesada. A gente tem que discutir esses aspectos na escola para a gente poder desconstruir essa visão de sociedade que o capitalismo é bom, que esse modo de produção né? Que é tudo bom, tudo maravilhoso. E não é. Né? Tem gente que morre até hoje, né? E tem uns ataques. Somente nesse momento agora que estamos vivendo, não só apenas ataques todos os lados, na educação, na saúde, né? Então, assim, a gente precisa discutir isso, até para que as pessoas não cometam erros que cometeram na última eleição, por exemplo. Eu não queria nem entrar, mas é uma questão que a gente precisa estudar, né? Por que as pessoas levantam bandeiras, né, genocidas, levantam bandeiras homofóbicas, né, levantam bandeiras racistas? Porque não conhece a sua própria história? Não sei, a gente tem que discutir isso, a gente tem que conversar sobre isso. Quando você se compreende enquanto sujeito, enquanto trabalhador, você vai entender quando você vai... Poxa, essa pessoa está querendo tirar meu direito, que pessoas morreram para garantir. Como é que é assim que eu... Entendeu? A gente tem que entender, a gente tem que se identificar enquanto sujeito trabalhador. Enquanto... Eu acho que eu já fui para outro jeito, porque às vezes eu meio que estendo... Tá ótimo. Mas assim... Tem uma coisa muito interessante, Gabi, que você coloca aí e que a gente precisa puxar um pouquinho isso para mais adiante. Né? Você fala, pensar nessa questão da cultura cacaueira, não sei o que, nesse espaço que a gente vive. Aí tem uma coisa que eu sempre fiquei pensando, né? Quem são os sujeitos hoje que moram no Sócrates Resende? Que foi um bairro que surgiu justamente no momento em que a gente teve a decadência do cacau, do ciclo do cacau, né? E as pessoas não tinham mais onde trabalhar, né? Não tinha, perderam o espaço, não tinha mais o que fazer, vieram para a cidade, né? E aí criou um bairro chamado Sócrates, né? Então, assim, por mais que hoje a gente minimize isso, mas a gente tem que pensar que aquelas pessoas, apesar de ocuparem um espaço urbano, a identidade dela, e Bel até fala isso aqui, sobre a preservação da identidade, dos saberes, da questão linguística, né? A gente precisa trazer um pouco da historicidade dessas pessoas para esse currículo, né? Sim. Não dá para a gente pensar que essas pessoas são eminentemente urbanas, né? Elas são urbanas, mas elas passaram um processo de vida, seus pais, seus avós, né? Dentro do rural. E essa cultura ainda é presente dentro das casas. Por exemplo, eu vim do Estreito, tenho... Vou falar não vou falar que eu vou falar a minha idade, né? Mas tem um tempo. E tem coisas que eu ainda tenho do coloquial, lá do rural, né? Paula mesmo tem umas coisinhas que Paula se acabava de rir comigo, que é do lugar, que é da minha família, que é de lá que eu falo, né? E é pesado, a variação linguística mesmo, né? E eu acho fantástico, na verdade, Gabi, a gente pensar nisso tudo, para depois a gente fazer uma síntese. Porque às vezes a gente tenta fazer no currículo a minimização das coisas. Não, a gente precisa... Paulo está dizendo que eu tenho 40 anos que vim do Estreito.
a gente precisa justamente tensionar essa produção curricular, né? Para poder a gente chegar e dizer, a gente agora vai sentar, vai escrever o que a gente discutiu. E pensar em campo como lugar de produção de cultura, como um lugar extremamente rico e que essas pessoas precisam ser valorizadas, é super importante. E a gente não pode perder isso de vista, a gente não pode perder essa discussão de agora. Tá? Sim. Aí, Gabi, a gente pode passar um pouco para a formação. Tá. Quais as fragilidades existentes na nossa formação, pedagogas que somos, né? Que nos impede de pensar e fazer uma educação do campo e o que podemos fazer para romper com esses problemas, né? Sim. Então, assim, tem uma discussão a respeito da formação. Nossa formação, ela foi pensada, na verdade, a educação, ela teve sempre, foi pensada de acordo para atender as demandas econômicas do país, desenvolvimento do país. Então, assim, a formação de professores, ela foi pensada no modelo de educação urbana. Nós vamos pensar, por exemplo, eu acredito, se eu não me engano, eu tive pedagogia, eu tive uma disciplina de movimentos sociais, que eu acredito que foi até optativa, e uma de educação do campo. Então, duas disciplinas não dão conta da discussão que é a educação do campo. Então, assim, nossa formação é pensada para um modelo de educação urbana, né? E a formação dos professores de educação do campo, ela não foi pensada ao longo da história da educação brasileira, realmente. É uma discussão recente, se a gente for olhar. Então, assim, é preciso pensar também que esses sujeitos, esses professores do campo, eles também sofreram um processo de invisibilidade conforme na perspectiva de educação rural. Então, assim, temos vários processos, como você falou, de precarização do trabalho docente. Então, esses sujeitos, eles eles vivem um processo, muitas vezes, de até negação. Por exemplo, tem práticas em lugares aí que o professor vai para o campo, vai trabalhar no campo como forma punitiva, né? Ele vai para o campo como forma punitiva. É uma prática. Então, assim, ele vai para o campo porque por X questões. Então, assim, esse dia eu estava tentando achar os dados que eu não achei, mas eu trouxe os dados do 2005, que em torno de 2005 mil professores, só 44 mil tinham ensino superior. Então, assim, dados, não são dados novos, mas assim, é pensar que muitos professores, ainda no campo, não têm ensino superior. E quando tem, não é na perspectiva de educação do campo, porque muitas vezes não tem acesso a esse tipo de educação, de uma boa educação voltada para atender as demandas do campo. E tem que pensar, e nós temos que pensar que a importância da formação do campo na efetivação da educação do campo. Porque como é que a gente efetiva uma educação do campo quando a perspectiva de sua formação é de que o modelo de sociedade ideal é um modelo de sociedade urbana, totalmente urbana? Então, assim, Caldart vai apresentar também para a gente que, apesar disso, os professores eles se formam também nos seus processos cotidianos. O professor que está no campo, ele consegue construir uma concepção de todos. Assim, eu digo isso porque uma vez eu conversei com um professor e uma professora, e ela tinha consciência do processo de negligência e de negação que ela sofria, de precarização do seu trabalho. E quanto era importante o seu trabalho. Assim, quanto o seu trabalho poderia ser modificador dessa realidade. Mas a gente não pode botar também o professor como ele vai resolver por si só essa situação, porque é muito maior do que isso. Mas enquanto sujeitos que compreendem a sua importância do seu papel, enquanto professores do campo, nós precisamos discutir que a educação do campo ela se identifica pela valorização do trabalho do educador. A gente precisa trabalhar nessa perspectiva de valorização do trabalho desse professor que está lá todo dia, né? Que acorda cedo para conseguir chegar lá, mas que tem dificuldade de construir relação com a comunidade justamente por isso. Porque o modelo de educação que se propõe é um modelo que dificulta a construção de relação do professor com o campo, justamente porque isso é bom, isso beneficia esse modelo de sociedade, né? Então, assim, pensar que até pela desconstrução do campo enquanto atraso, enquanto uma relação hierárquica com a cidade,
A gente precisa ter um estabelecimento de diálogo com os professores, um diálogo que possibilite essa visão deles, uma visão que tenha bases sociais, filosóficas, históricas, sociais, né? Isso até já falei. Então, assim, que possibilite essa visão deles até enquanto sujeito que foi negligenciado, que teve um processo de negação de direito, um sujeito que tem a raiz no campo, né? Compreender enquanto mulher negra, entendeu? A gente compreender a nossa história, nossa relação com o campo. Então a gente precisa discutir o campo, a formação de professores na perspectiva de políticas públicas também e de Estado, né? Não políticas públicas apenas de governo, que sai governo é uma política, entra governo a gente não tem política, né? Então assim, Estado, é preciso pensar. Então, assim, é claro que a gente discute aqui a educação do campo, a gente compreende que não é algo que de um dia para o outro a gente vai resolver. Né? Porque tem raízes históricas muito fortes a perspectiva do campo. Para ser o campo bom, tem que ser o campo do agronegócio. E não é assim. Então, a gente precisa também discutir essas experiências formativas dessas experiências contínuas dos professores para discutir formação de professores. Como é que esses professores eles estão no seu dia a dia? Quais as formas de resistência eles constituem? Porque eles são considerados uma das principais formas de resistência, porque eles estão nas escolas todos os dias. Eles enfrentam as principais mazelas das escolas. São eles, né? Então, assim, é preciso pensar também que formação de professor dialoga com condições de trabalho, dialoga com concurso público voltado para a educação do campo, né? Porque justamente não há como você construir a educação do campo sem formação, sem diálogo com sujeitos, sem condições de trabalho. Então, uma coisa que não pode ser solta, né? A gente não pode, é claro, tem informações que acontecem, que são em programas, formações mais pontuais, que tem sua importância, mas não tem uma condição tão modificadora, tão transformadora como uma política pública de educação do campo. Né? A gente tivemos agora recente ataques Ai, Jesus. Esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Não. Meu Deus do céu, como é que o negócio foge da cabeça assim? Pronera? Pronera, obrigada. Então, assim, tivemos um ataque recente ao Pronera. Assim, o Pronera informou muitas pessoas do campo, pessoas que... Então, a gente pensar também a educação do campo nessa perspectiva, de para além da educação básica, mas as pessoas tiveram acesso a ensino superior, a mestrado, a doutorado. Então, pense o orgulho desses pais, que muitas vezes tinham uma perspectiva de que o campo, o meu filho vai no máximo aprender a ler e escrever, para trabalhar no campo comigo, ele é doutor. Ó, que maravilha isso. Então, assim... Que reconhecimento. Não é? Que felicidade, assim, sem palavras. Então, assim, eu acredito também que a gente precisa estudar, né? E, de novo, eu falo, a gente precisa estudar, até pra gente conhecer nossos direitos, né? Pra gente compreender o que Minha a gente mãe tem deve direito. ter muito orgulho de mim, Gabi. Tá vendo? Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente precisa estudar. E eu vou trazer aqui Caldarte, ele precisa... Caldarte, Arroio. Que a formação, a formação de professor, ela precisa articular o cotidiano do trabalho desse contexto. Ele precisa também dialogar com as linguagens próprias, os modos de vida próprios desse lugar. A gente não pode pensar. O que adianta de pensar? Uma colega uma vez comentou comigo o seguinte: em determinado município que ela trabalha, que tinha as jornadas pedagógicas e chamava os professores do campo. Sabe quando chegava lá? Só tinha discussão da escola, da educação urbana. Então eles ficavam lá, eu tô fazendo o que aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu não vou poder, eu vou fazer o quê? Tu não entende? A gente precisa pensar nessa perspectiva de desconstruir essa questão da unificação. Formação de professores do campo não é a mesma formação de professores da cidade. A perspectiva do campo é outra. É claro que toda formação é bem válida, né? É ótimo o professor estar se atualizando. Mas a gente precisa pensar em construir a educação do campo também, discutindo a formação de professores. Então, assim, é pensar que essa formação possibilite esse professor desconstruir essa visão de professor que transmite o conhecimento, que é doador de conhecimento. E justamente dialogar com essas linguagens do cotidiano, pensar na perspectiva do seu contexto local, nacional, né, do mundo, de modo geral. E o diálogo com as questões ambientais, né? Para esse sujeito do campo também, pensar se esse pacote
de ideia de que você vai usar um negocinho aí, não é veneno não, não é agrotóxico não, é só uma coisinha que vai ajudar você. Não é, ele tem impacto na saúde, porque muitas pessoas usam determinados insumos, né, pensando que faz mal, e faz. Uma vez o professor me contou a história de um senhor que ele foi comprar, parece que o mel do cacau, e o senhor trouxe numa vasilha que era de veneno. E ele veio. E ele, eu não vou comprar isso. Aí ele falou, rapaz, ele, não, a gente lavou direitinho a vasilha, que a vasilha tá limpa. Então, assim, Tem noção do que é. não tem noção do mal que tá fazendo. Então, assim, a gente precisa possibilitar essas discussões também no âmbito da formação de professores. Né? Porque eles estão lá. E eles precisam ter acesso a uma formação que possibilite essas discussões na escola. Não sei se Gabi, eu acho que a gente vai ter que abrir outra live, né? Vixe, Maria, eu converso demais. Não, tá ótimo. Deixa eu te falar aqui, bora ver o que tá rolando aqui. O pessoal tá parabenizando. Thaís, que prazer te ter aqui. A gente bora fazer uma live sobre eixo aí, velho. Manu falou aqui, acredito que a inviabilização da educação do campo tem a ver com a negação da luta e do direito à terra, com certeza, né? E a gente perpassa muito, a gente esquece de discutir, né, essa questão da terra, né? Da terra. O latifúndio, né, a questão latifundiária é muito grave e expulsa as pessoas. Se eu não tenho onde plantar, eu vou plantar para o outro, acaba vindo para a cidade, viver de modo inferior, igual viveria lá. Então, acho que a gente precisa discutir a reforma agrária quando a gente discute a educação do campo, né? Sim. Ainda que a gente discuta, ainda que Canavieiras tenha essas peculiaridades, né? Porque a gente tem populações ribeirinhas, né? A gente vai ter o pessoal da agricultura e aí uns espaços que ainda estão em processo de adequação, de reconhecimento, né? Paula colocou aqui, se pensar no campo tão extenso quanto o da nossa cidade, percebemos que um olhar redobrado para esse local é extremamente necessário e urgente, né? O campo é bem maior que a cidade e a gente sempre pensa na cidade primeiro, né? Deixa eu ver mais. Bel tinha falado aqui, estou tentando achar. De manhã colocou aqui que a educação do campo tem falhado na interdisciplinaridade. Minha mãe colocou que pensar na questão da educação ambiental. Joselito tinha botado Pronera. Eu nem tinha visto Joselito, mas realmente a gente tem que pensar no Pronera. Sim. Tinha uma pessoa que comentou algo aqui, gente, eu esqueci. Ruber colocou, né, que falta opção e espaço para o professor na sede, aí só sobrou vaga no campo. É pegar ou largar. A necessidade fala mais alto, né, que é a questão do espaço de trabalho, né, que você acaba indo para lá porque não tem esse espaço, não tem vaga para você, então você tem que ir para lá, é uma forma de subsistência, né? Bel colocou aqui que os outros cursos de licenciatura dificilmente abordam as questões do campo, e quando a gente vai para a sala de aula, né, Bel, tá lá os alunos oriundos dessas comunidades. Paula disse que estudou as duas disciplinas, né, Movimento Social e Educação do Campo, que deve ter sido com a Arlete. Sim. Manu colocou aqui o modelo urbano e neoliberal que não abrange nossa diversidade, com certeza. Zezé, é importante registrar a forma que as gestões tratam a educação do campo. Quando não cumpre o calendário escolar, verdade, retiram o transporte escolar, divulgando acesso dos estudantes do campo aos colégios, né? Muito complicado a questão das políticas para o campo, porque assim, você precisa cortar qualquer coisa, você vai cortar onde? No campo, tá? Tem uma coisa que eu sempre achei muito engraçada, tipo, comprei um mobiliário novo para a escola da sede, aquele velho vai para onde? Isso aqui não me serve mais, serve para o campo. Então, assim, não existe uma política que pense primeiramente, tipo assim, primeiro, modo primário o campo, né? Aí vem sempre a desculpa, porque tem menos alunos. Por que será? Esse discurso também é falho porque o aluno do campo, por exemplo, em alguns momentos ele tem valor maior, né? Então você teria que investir mais, né? Tem mais escolas. Hoje Canaveiras deve ter 20 e poucas escolas, mas Canaveiras já teve 40 e tantas escolas, ou seja, foi fechando escola ao longo do tempo e ninguém está discutindo isso, o fechamento dessas escolas, né? Eu acho, Gabi, que na verdade parece que a educação do campo ela é passada despercebida. É como se fosse uma pauta que ninguém tivesse que discutir, né? Ninguém
meio que tensiona isso para levar isso para a discussão, para o debate. Né? Nem os professores, nem os produtores de políticas. E a gente vai meio que tocando a boiada, né? Sim. E essa questão que você falou do transporte, né? Eu fui aluna que peguei transporte escolar e eu sei o que é, né? Você ficar na estrada, né? Você ficar e acordar. No caso, eu nunca estudei, eu não estudava de manhã porque minha mãe era boazinha comigo, eu deixava para estudar à tarde, para não ter que acordar tão cedo. Então, assim, pensar o seguinte, que essa plataforma de botar os alunos, né? Para vir para estudar na cidade é perversa. Né? Pensa aí uma criança que tem que acordar 4 horas da manhã para acordar, tomar seu café, chegar num ponto, em determinado lugar, para poder pegar o ônibus, chegar na escola 7 horas, já chega com fome, já chega com sono, porque acordou cedo. Né? Como essa criança vai ter condição de estudar algo que não tem nada de diálogo com o que ele vive e vai estar... Gente, não tem diálogo. Se não tem diálogo, não tem significado, como é que essa criança vai querer permanecer até na escola? Né? Então, assim, são discussões que são importantes. Ô, Gabi, um aluno escreveu para mim em 2018 que ele estava com muito conflito, tá? Eu fiz um diário para ele. Eu sou a professora do diário, Paula sabe, adoro fazer esse negócio do aluno escrever diário. Aí dei um diário para ele e falei, ó, já que tá difícil para você conversar comigo, você pega e escreve tudo que você pensa no diário. Se você se sentir à vontade, em algum momento, que você tenha vergonha, mas que você queira me dar o diário, né? Você não quer conversar, mas quer que eu leia, você me dê. Senão, fica para você como forma de você externalizar seus sentimentos. Aí ele pegou e escreveu. Escreveu, até que um dia que falou assim, eu quero que você leia. Aí me entregou o caderno e saiu da sala e eu fiquei com o caderno dele para ler. E aí tinha um texto, ele escreveu várias coisas sobre a vida dele, assim, bem barra pesada mesmo. Aí teve um texto que eu achei super interessante, que ele falou assim, eu estou na escola e ouço o tempo todo que eu não tenho interesse. Eu chego na escola e os professores dizem que eu sou desinteressado. Mas eles não sabem nem de onde eu venho. Eu acordo todo dia, 3 horas da manhã. Aí ele colocou, ando 3 quilômetros para pegar o ônibus, porque geralmente o ônibus não desce até onde eu moro por conta da lama. Eu venho muitas vezes com fome, saio daqui 11h30 para chegar em casa 2, 3 horas da tarde. E quando eu chego em casa, eu não vou fazer o que todo mundo faz, tomar banho e dormir. Não, eu queria ir trabalhar, ajudar minha mãe. Ele era, inclusive, um dos conflitos que ele só tinha mãe, né? Então, assim, a gente nunca para escutar. Eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu chego, eu indago a vida de todo mundo, desses alunos, sabe tudo. Se o menino falar assim, não sei o que é meu pai, por que você não tem pai? Da onde? Não sei o que eu sou curiosa, sei dar conta tudo. E acho muito interessante que a gente precisa saber, porque a gente não tem interesse por quê, gente? Pensa você acordar todo dia, 3 horas da manhã, para pegar uma criança, um adolescente de 12 anos, para pegar um ônibus, para vir estudar. Aí chega com fome, que ninguém aprende com fome. Eu fico logo no ódio, né? Na força do ódio, né? Acho que eu vou ter visita de live hoje. Aí você vai estudar, né? E aí o professor dizendo que você não tem interesse. E o professor nunca parou para ouvir sua história. Só sabe assim, é lá do interior, né? É do interior. Era esse conceito que eu queria falar. Interior e cidade. Sim, né? sim. E aí a gente precisa pensar sobre tudo isso, porque aí a gente vai produzir currículo, né? A gente vai produzir currículo para o campo, mas a gente também tem que pensar que depois desses alunos do campo, muitas vezes, eles vêm para a cidade, né? E quando ele vem para a cidade, a gente precisa também garantir que as nossas práticas... Ó, gente, a bagunceira aqui, terrorista. E aí fora. Sim, da Rússia. Precisa de discussão. Inclusive, pensar que a discussão da educação do campo, ela não se encerra na educação do campo. Tem que discutir também nas escolas urbanas, né? Sim. Inclusive, tem a discussão de que até o próprio forma como se define o que é campo, o que é cidade, precisa refletir sobre como é que é definido isso. Que às vezes é uma forma também de não investir em políticas públicas para o campo. Às vezes a cidade porque a gente pensa no perímetro urbano, né? E essa é muito mais pelo modo de vida e pela produção cultural do que necessariamente pela essa área que a gente delimita, né? Pelo esse território. Sim, Gabi,
Não fale da bochecha da minha filha, não. Oh, Jesus. Fale não. É a madrinha dela ali falando. Eu acho que a gente está com tempo, tipo 5 minutos para fechar. Vixe, Maria. Tem uma coisa que a gente precisa pensar. Como pessoa urbana que somos, como podemos valorizar a produção do campesinato, né? A gente está aqui o tempo todo, tá? Falando, precisamos valorizar os povos do campo. Mas na nossa prática hoje, o que a gente pode fazer? Bom, enquanto professores, enquanto cidadão, enquanto sujeito que somos, entendeu? A gente precisa compreender, a princípio, assim, que 70% da agricultura, da alimentação hoje, é produto da agricultura familiar. Assim, se o campo não planta, a cidade não janta. Precisa pensar nesse sentido. Precisa pensar também que nós precisamos recordar das nossas raízes, a nossa relação com o campo. Conhecer a nossa história. Uma vez, Neriton falou, ele estava tendo uma live dessas aí, que ele buscou saber sobre sua ancestralidade. Que bom seria que pudéssemos fazer esse estudo sobre nossa ancestralidade e descobrir a nossa relação com o campo. Né? Eu sou da roça, fia. Hã? É o quê? Eu sou da roça, fia. Então, né? Então, assim, e nesse contexto agora da pandemia, nós precisamos ter um olhar atento para as comunidades do campo. Precisamos ajudar na divulgação de ações como no MST. Se você tiver interesse, segue a página da MST aí, tem o site também, e vão ter várias ações. Eles distribuíram toneladas de alimentos. Eu vi isso, achei super legal, velho. Então, assim, é o campo indo para a cidade para ajudar a cidade. Né? Então, e assim, foi alimentos in natura, foram marmitas, foram máscaras, e assim, pessoas da cidade se envolveram na causa, que não era do movimento necessariamente, se envolveram na causa, e também buscaram ajudar a fazer detergentes caseiros. Então, assim, foram construídos também grupos de pessoas responsáveis por ajudar famílias a entender os sintomas, né? Tipo, grupos formadores, sujeitos formadores que eles iam na família, determinadas famílias, os sintomas são esses, tem que tomar tais cuidados. Então, assim, pensar na perspectiva de que esse momento está mostrando o quanto o campo é importante para nós. No nosso dia a dia, vamos tentar comprar do pequeno. Você tem um vizinho que é pescador, você tem uma vizinha que é marisqueira, você tem um vizinho que tem uma terrinha livre de banana. Vamos comprar essas pessoas? Porque em contextos como esse da pandemia, quem mais sofre são os pequenos. Assim, e na nossa sala de aula, como eu falei, mesmo vocês estando na escola urbana, vamos desmistificar essa visão do campo enquanto atraso, vamos discutir com nossos alunos a nossa relação, a relação da nossa história do nosso município com o campo, né? A nossa relação com o campo, a nossa dependência do campo. Então, assim, eu acredito que é isso, né? E pensar que nós não estamos aqui na cidade isolados, né? Dia de sábado, por exemplo, vem pessoas do Puxim, do Pimenteiras. Eles vêm na cidade comprar, fazer sua feira, vêm na farmácia comprar seu remédio, eles trazem seu empim, sua banana, né? Para vender. Então, assim, é uma relação direta. Eu acho que a gente tem que fortalecer esses sujeitos. Né? Fortalecer, tem uma pessoa que ele é pescador, ele né? Então, assim, compara essas pessoas, porque os grandes, que já tem um comércio grande, eles vão se virar, eles estão se virando, né? Então, as pessoas compram nele. Então, a gente tem que pensar nesse sentido e estudar, acho que a gente tem que estudar e discutir mais sobre a educação do campo, acho que a gente tem que discutir muito mais. E é isso, E você tem 30 segundos. Vixe, gente, então é isso, acho que é isso. Queria agradecer. Desculpa por não ter, acho que, atendido todas as demandas, mas... Nada, você foi maravilhosa. Obrigada, Gabi, por aceitar meu convite. Obrigada por me ouvir, que eu fiquei enchendo o saco aí. Todo dia eu pego uma para Cristo, aí todo dia eu abuso uma, mas é isso. Obrigada por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Acho que a gente precisa conversar mais. Quem sabe uma live 2 aí. Né? Gente, obrigada por vocês estarem aqui, pelos comentários que eu não consigo ler. Mas é isso. Valeu, beijo e a gente vai conversar. Isso. Beijo. Obrigada a todo mundo pelo apoio. Tchauzinho. Tchau. Tchau.